E aí pessoal, beleza? Então hoje vou fazer aí um tutorialzinho sobre como controlar o eixo Z, só o eixo Z, tá? Da mini CNC ou de uma CNC qualquer, utilizando um servomotor. Para aqueles que não sabem, o servomotor ele é um motorzinho que é muito utilizado em carrinho de controle remoto, avião, principalmente, que ele só tem uma função, ele tem um encoder aqui dentro, é um motor DC, tem um encoder e ele consegue perceber exatamente o movimento, a posição que ele está. Se eu virar ele aqui de lado, eu posso dar comandos nele e através desses comandos ele se movimenta para o lugar que eu quero. Ó. Então esse movimento aqui, ele tem uma precisão muito boa e me possibilita aí fazer eu subir e descer a caneta, que no caso aqui ela fica solta. O motorzinho nada mais faz do que só levar para cima. E a hora que ele solta, a caneta encosta no papel e aí fica tudo certo. Então, para trabalhar com caneta assim, realmente bem simples, porque você não precisa fazer alinhamento de mesa, é nada, porque é só você soltar a caneta em cima do papel. Você soltou ela em cima do papel, ela sai, com o próprio peso dela, ela sai desenhando. Então, muita gente prefere usar um um servo no lugar de usar um motor de passo. Eu fiz uma adaptação aqui da minha CNCzinha antiga e inclusive o motor de passo ainda está aqui, só que ele está sem funcionar, está servindo só para eu não ter que desmontar tudo aqui. Está servindo de guia, mas aqui está solto, ó. Tá vendo? Tá solto aqui. Quem movimenta mesmo o sistema tá sendo o servo, ok? Então eu vou mostrar para vocês porque tem uma série de coisas que tem que fazer para adaptar. O Gerbil não é feito para trabalhar com motor com servo, ele é feito para trabalhar com motor de passo. Então a gente tem que adaptar uma série de coisas aí para conseguir fazer ele funcionar. Eu trabalhei semanas nisso até conseguir achar algo concreto assim que funciona legal e para daí então vim passar para vocês. Eu não queria passar qualquer coisa, queria passar algo concreto mesmo que funcionasse. Então, baseado nisso, eu demorei um pouquinho aí para lançar esse vídeo, mas eu acho que agora já tenho algo bem sólido aí que dá para mim passar e vocês seguirem sem se perder. O que vocês vão precisar aí? Eu vou disponibilizar o link aqui embaixo desse arquivo do Gerbil modificado, tá? Eu tive que fazer algumas modificações para ele funcionar dessa forma com o servo. Sem essas modificações não adianta que ele não funcione. Eu tentei de tudo aqui e não adianta, tem que ser modificado. Então eu vou disponibilizar um arquivinho aí, chama Gerbil Servo Eletrônica hoje. Esse arquivo é uma biblioteca que tem que ser descompactada na pasta Arduino. É só seguir exatamente do outro tutorial. Você vem aqui na pasta documentos, os meus documentos que você tiver aí. Isso vai variar de computador para computador. Meus documentos, Arduino. Aí vai ter uma pasta chamada bibliotecas. E é importante, pessoal, você vir aqui e deletar o Gerbil Master e o Gerbil. No meu caso eu já tenho aqui o Eletrônica hoje, mas eu vou deletar para mostrar para vocês. Então, importantíssimo isso. Tem que deletar o GRBL Master, tá? E qualquer outra coisa de Gerbil que você tiver aqui, senão na hora que você enviar ele não vai. Delete esses dois arquivos, essas duas pastas. E aí essa Gerbil Servo Eletrônica hoje aqui, você vai abrir ele com o teu arquivo, com o teu programinha de abrir arquivo zip. Vai abrir de novo essa outra pastinha. E aí nessa pasta que tiver o readme aqui, esses documentos, você vai pegar essa pasta Gerbil Servo Eletrônica hoje e vai copiar para essa mesma pasta bibliotecas aqui que está dentro dos documentos Arduino Bibliotecas, ok? Então você vai ficar bibliotecas, vai estar aqui o Gerbil Servo Eletrônica hoje, ok? Feito isso, a gente vai abrir o Arduino IDE.
Aberto o IDE, a gente vai vir aqui em Sketch, incluir biblioteca, vai ver que ele vai estar aqui. Olha lá, Gerbil serve eletrônica hoje. Confirmado que está aqui, com o teu Arduino conectado, confirma se a porta está certa e a placa do Arduino também está certa. Vem aqui em arquivo, exemplos, Gerbil serve eletrônica hoje, Gerbil upload. Clicou aqui, ele vai abrir uma outra janelinha, essa aqui você pode fechar. Essa outra janela aqui é só você carregar para o teu Arduino. Beleza, arquivo carregado, sem erros, só aparece aqui em branquinho. Eu estou fazendo meio rápido isso aqui, pessoal, para o vídeo não ficar muito longo, e já tem o tutorial sobre isso, tá? Então é a mesma coisa que enviar o Gerbil, só que você está enviando agora o Eletrônica hoje. Só tem que lembrar de deletar lá o Gerbil antigo, senão ele não envia, tá? Ele envia o antigo em vez de enviar esse novo. Enviado para o Arduino, você pode fechar aqui. E pronto, tá? O teu Arduino agora está com a versão controlada por servo. Então a gente vai abrir aqui o BCNC, que é o programinha que eu tenho mais usado aí. Tem tutorial também. Clica aqui em abrir conexão. Está conectado. Agora o que vocês vão perceber é que o meu Arduino, ele não vai mais ser, o eixo Z, como eu falei, não vai mais ser controlado pelo motor de passo. Então esse comando Z aqui não vai mais funcionar. Na verdade ele vai funcionar, mas como a gente não quer, eu nem conectei ele aqui na placa no CNC Shield, ok? Então agora o meu eixo Z ele vai trabalhar com a função spindle. Então como é que funciona a função spindle? Nada mais é do que você ativar o spindle, que seria a ferramenta de giro aqui, numa velocidade X, ou desligar, ou aciona numa velocidade, escolhe a velocidade, ou desliga. Como que ele liga e desliga? É através do comando M3 e M5. O comando M5, inclusive ele já está na posição suspensa ali, se eu enviar o comando M5 não vai fazer nada. Vou abrir o terminal aqui. O M5 não vai fazer nada. E para mim descer a ferramenta seria a mesma coisa que eu mandar o spindle girar. Então seria um M3, espaço e a velocidade que eu quero. No caso é S50. Aí ele vai descer. Ok? Para mim voltar para a posição acima, é o M5 novamente, ele volta. E aí o M3 desce para a posição previamente estabelecida, que era o S50. Ok? O spindle, esse S, na verdade, ele configura a velocidade. Então seria 50 RPM. Mas essa modificação no Gerbil que a gente fez, esse S aqui agora ele significa ângulo. Então eu estou movendo entre o ângulo que ele está aqui para a posição que ele vai, eu estou movendo o servomotor 50 graus, aproximadamente, tá? Então, sempre que eu der um M3S 50, aí ele já está, né? M5, M3S50, ele vai mover 50 graus para baixo. Isso tudo vai depender agora da tua mecanização. É que se você quiser ajustar o motor de forma que ele mova menos ou mova mais, aí tudo depende da tua mecânica, tá? Então esse ângulo aqui tem que ser ajustado por tentativa. Então você vem aqui e coloca, sei lá, M5 para voltar, M3, sei lá, S20. Vamos ver quanto é que ele move. Não moveu nada, nem apareceu ali. M3, S40. Ele vai mover um pouquinho, ó. M3, sei lá, S60, ele vai descer mais. Aí eu posso ir digitando também aqui, só S, ó, S50, S, sei lá, 10, S45. Ok? Deu para entender, né, pessoal? Esse S vai indicar agora o ângulo que ele está movendo, tá? Então, agora o Gerbil vai funcionar dessa forma, com o S para mover o eixo Z. Mas o meu código G-Code, ele não vem dessa forma. Ele usa o S uma vez, porque o spindle não fica ligando e desligando toda hora, né? Então, para fazer agora o sistema funcionar, eu preciso fazer uma outra modificação no meu G-Code. Essa modificação no G-Code, para mim, foi um pouquinho mais complexa, mas eu consegui achar
um sisteminha maneiro na internet, dei uma modificada para se adequar para esse Gerbil que eu mudei também. Então eu vou passar também isso para vocês para facilitar, ok? Se não fazer tudo isso na mão aí vai um tempo. Então eu vou disponibilizar aqui um outro arquivo ó, que chama eletrônica hoje servocontroller.zip, tá? Esse arquivo aqui, ele é o documento, um plugin, quer dizer, pro Inkscape. Então a gente vai instalar da mesma forma como eu ensinei vocês a instalar o G-Code Tools no Inkscape, tá? Então você vem aqui no Inkscape, clica com o botão direito, abrir destino, abrir pasta de destino, que acho que é em português. Aí vem aqui na pastinha Share e vai ter uma pasta aqui chamada Extensions, tá? Então a gente vai descompactar esse arquivo aqui, ó, eletrônica hoje servo controller. Não a pasta, o conteúdo dela, esses 4 arquivos, a gente vai descompactar aqui nessa pasta Inkscape Share Extensions, beleza? Então vem aqui, só arrastar. Aí ele vai perguntar, como eu já tenho aqui, você pode mandar aqui, copiar e substituir. Copiar e substituir. Ok? Dá um continuar se ele pedir alguma coisa. Você vai substituir os arquivos. Provavelmente o servo você não tenha, mas esse DXF aqui, se você tem o Gerbil Controller, esse DXF aqui ele já vai estar aqui. Daí é só se mandar substituir. Feito isso, só abrir agora o Inkscape ou um arquivo qualquer que você tenha. Eu vou abrir aqui um que eu já tenho, que é o Eletrônica hoje. Esse arquivo aqui, ele já está, mas a gente vai fazer o quê? A gente vai clicar nele, como vocês já viram também como que a gente faz. É a mesma coisa que usar o G-Code Tools, tá? Você clica na imagem que você quer mudar, vai aqui caminho, rasterizar bitmap, vai abrir aqui do lado, o rasterizar bitmap. Esse arquivo aqui já está rasterizado, então não vai aparecer nada aqui para mim. Mas para vocês vai aparecer aqui do lado daí a figura, é só clicar em, se não aparecer é só clicar em atualizar. Ou se você clicar em pré-visualizar ou atualizar desliga. Mas quer dizer o quê? Quer dizer que ele vai já, qualquer modificação que você fizer aqui, ele já vai atualizar automaticamente, ok? Então, atualizar, ele vai aparecer aqui exatamente igual no outro tutorial, tá pessoal? A hora que vocês acharem que está legal, dá um ok. Ele vai virar, como que você sabe se ele tá ou não rasterizado, é só você clicar aqui ó, nessa flechinha aqui, editor de nós, ele vai aparecer os nozinhos. Ó. Se não aparecer os nozinhos é porque não está rasterizado, ok? Então você volta aqui na flechinha normal, clica na tua imagem, vai vir aqui em extensões, você vai ver que vai tendo agora um menuzinho aqui chamado Eletrônica hoje. E vem no Eletrônica hoje Servo Controller. Clica aqui, ele vai abrir, eu fiz um negócio bem simplesinho, tá? E aqui as configurações. O que são essas configurações? O comando de avanço do servo é o M3, isso é padrão para o Gerbil, não precisa mexer. O M3 é aquele comando que eu dava para a caneta baixar, tá? O comando de recuo é o M5, também é o comando que eu dava para a caneta subir. Aqui é a velocidade, que ele vai andar com a caneta no alto, tá? Sem estar encostando em nada. Então, eu coloquei 2000 aqui, vocês podem colocar o valor que vocês quiserem. Para esses motorzinhos aí, eu vou até 3000 aqui tranquilo, eles andam bem. Velocidade de corte é a velocidade com que a caneta vai estar encostando no papel. Aí eu coloquei um pouquinho mais devagar, coloquei 1000, mas dá para colocar maior também. Botar 2000 igual. Esse ângulo do movimento é o ângulo que você quer que o teu motor de passo desça. É aquilo que eu estava falando, eu estava digitando aqueles valores, você tem que adequar esse ângulo à tua mecânica. Então se você quer que ela desça um pouquinho mais, porque agora você não vai ter controle de altura. Você só vai ter 8 ou 80, ou ela vai estar no alto ou ela vai estar embaixo. Você não tem mais espaços intermediários. Pelo menos não no G-Code, só na mão lá. Então você vai lá, faz os testes na mão, daquela outra forma lá que eu fiz. E quando você souber certinho o ângulo, aí você vem e digita aqui esse ângulo que você quer que a caneta esteja embaixo. No meu caso é 50 graus, tá?
Esse tempo de espera para o movimento, o que, que é? Esse tempo aqui é o tempo que o servo demora para ir tanto de baixo para cima quanto de cima para baixo. Um é muito, 1 segundo, mas não sei, se você mover o servo 180 graus, por exemplo, talvez 1 segundo seja um tempo legal, aí talvez seja isso que ele demore para mover de 0 a 180. Você pode ir nas flechinhas aqui do lado, eu acho que 0,5 é um tempo bom. Para mover só 50 graus, ele move em meio segundo fácil. Então é o tempo que ele demora, porque o que acontece? Ele vai vir aqui e vai começar a cortar. Aí ele vai baixar, aí demora meio segundo, digamos, para baixar. E baixa, aí que ele começa a mover. Aí chega no final, levanta, aí que move de novo. Então esse tempo é importante, tá, pessoal? É o tempo que o teu servo demora para ir de uma posição para outra. O diretório, eu coloquei um diretório padrão aqui. Se tiver em português vai ser usuários, acho que comuns, acho que é documentos comuns, alguma coisa assim. Aqui está em inglês, é esse aqui, então você coloca aqui o teu diretório. Se você não colocar um diretório correto aqui, não vai gerar o arquivo, tá, pessoal? Vai dar erro. Colocar só o C também não dá, o C não é um arquivo que o Inkscape consegue salvar. Tem que ser dentro dos meus documentos ou de alguma outra pasta, que não pode ser direto no C, tá? A minha pasta pública é essa aqui, então tá lá C Users Public, tá vendo? Então quando eu gerar o arquivo, vai aparecer o arquivinho, vai aparecer aqui dentro dessa pasta. Você pode colocar aqui o BCNC direto, se você quiser, a pastinha do BCNC. E o nome do arquivo é gerado, no meu caso eu coloquei aqui servo, ou .gcode, você não muda, só muda o começo aqui. Pode escrever o nome que você quiser. E adicionar sufixo numérico, o que, que é? Se eu já tiver uma pasta, um arquivo chamado servo.gcode aqui dentro dessa pasta, ele vai botar um outro número. Então, você vai ver que o número que ele vai salvar vai ser servo 00001. Aí, se eu salvar de novo com o mesmo nome, vai ser servo 02. Ele vai adicionando esse 1, 2, 3 no final, automaticamente. Então, é isso que é adicionar o sufixo. Aí, feito isso, é só dar um aplicar. Ele gerou aqui. O que acontece, pessoal? Às vezes, eu não sei se isso é um bug ou depende da versão, às vezes não aparecem essas linhas aqui, tá? Não sei o que acontece, essas linhas simplesmente não aparecem. Aí, às vezes você acha que não gerou, mas pelo menos no meu caso, quando essas linhas não aparecem, mesmo assim ele gera o arquivo. Então você vem aqui no público, ele vai estar aqui. Mesmo não aparecendo essas flechinhas, confira se ele não está aqui, tá? Porque às vezes ele está. Se eu der um aplicar de novo aqui, acho que ele vai gerar o 002, ó. Só para vocês verem. Vai ter mais um arquivo aqui agora. Olha lá, 2. Tá vendo? Ele vai, quando está marcado esse adicionar sufixo, ele vai incrementando. 2, 3, 4, 5. Tá? Então clique em aplicar e vejam na pasta se está lá. Senão às vezes você pensa que ele não gerou, mas gerou e está legal. Então feito isso, dá um fechar. Pode fechar o Inkscape. Sem salvar. E aí a gente vai abrir esse arquivo lá no nosso BCNC, que no meu caso já está aberto aqui. BCNC, clicou em abrir conexão, a gente vai vir aqui na pastinha de abrir. Está aqui o meu servo 001.gcode, vou clicar em abrir. Está aqui. Nesse caso agora eu não vou abrir o arquivo de profundidades do eixo Z, porque já não tem mais necessidade, né? Visto que aqui agora é só com o servo, então não tem problema de altura do eixo Z. Feito isso aqui, está pronto. Qual que é a diferença agora, pessoal? Vamos ver aqui a diferença desse cara aqui para um G-Code comum. Eu vim aqui no editor, ó. Vocês vão ver que aqui não vai mais ter o eixo Z em momento nenhum, ó. Só tem eixo X e Y. Move X, move Y, move X, move Y, move X, move Y. Move X, move Y. Ó a flechinha indo ali, ó. À medida que você vai indo, ó. Quando ele chega aqui no final, ele vai dar um M5. Esse M5, quando ele chegar aqui no cantinho, esse M5 é o comando para subir a caneta. Então ele vai subir a caneta, seria a mesma coisa que mover o eixo Z. Aí ele vai aguardar um tempinho, vai mover para a posição nova, vai baixar a caneta, aguardou mais um tempinho e vai começar a cortar agora no outro sentido. Tá vendo?
Então, se você comparar um arquivo desse aqui com um arquivo normal, que não é de servo, vocês vão ver que vai ter os eixos Z, e aqui não, aqui ele vai trabalhar com M5 e M3. Toda vez que tem que subir e descer, ó, M5, M3, M5, M3, tá vendo? M5, M3. Então ele vai fazer esse processo aqui infinitas vezes aí até finalizar o arquivo. Beleza? Então, só para mostrar para vocês aí, a gente volta aqui em controle. Posicionar aqui. Vou zerar a minha máquina, da mesma forma como eu faço nos outros vídeos. Bota ela tudo pro lado, tudo para lá. Como dessa vez eu fiz uma adaptaçãozinha no servo, eu não vou voltar 1 milímetro porque a minha área aqui já ficou menor. Essa adaptação eu fiz só para fazer esse tutorial mesmo. Então, não vou voltar, eu vou dizer que esse aqui já é o 0, x, 0y. Eu posso dizer que é o 0z também, mas enfim, para ele não vai importar porque ele não trabalha com o z mais. E aí beleza, tá lá no 0, tá considerando que ali é o 0. Vamos dar o play aqui para a gente ver como é que ele vai funcionar. Tá vendo, ó, o espacinho que ele demora para fazer aquela movimentação. Sobe, espera meio, desce, espera meio, sobe meio, desce meio. Tá? Essa caneta aí não é muito apropriada para esse tamanho de letra, mas acho que deu para vocês captarem aí, mesmo ficando meio, como vai ficar meio grossa, vocês estão vendo que ele funciona legal. Esperar deixa eu terminar de cortar. Isso aí, pessoal. Viram que o sistema funciona, ele é mais brusco, né? A caneta cai de vez ou sobe de vez. Para fazer corte mesmo, isso aqui não funciona, porque você tem que penetrar numa madeira, alguma coisa, então não funciona. Esse sistema de servo é só para plotter, nesse caso aqui, para fazer desenho, né? Não tem como eu deixar mais tempo aqui para explicar mais detalhes sobre servo e tal. A última coisa que faltou eu explicar é sobre a ligação desse servo no CNC Shield. Então, a ligação dele é simples. Um servo motor, eu aconselho vocês a darem uma olhada, pesquisarem na internet como que funciona direitinho o servo motor, tá? Antes de partir para isso. Eu estou fazendo esse vídeo, mas várias pessoas que acho que já trabalham com servo gostariam de usar. Então, esse é o grande objetivo. Quem não conhece direito de servo, eu aconselho a ficar com o motor de passo mesmo. Eu acho que é mais simples. Mas para quem quiser, tá aí a dica. Então, como que eu fiz a ligação do motor, do servo? Ele tem 3 fios que saem dele. No meu caso, é um laranja, um vermelho e um marrom, um vermelho e um laranja. Tem alguns que são preto, vermelho e laranja, ou preto, vermelho e amarelo. Mas sempre o preto ou o marrom significa o GND, o terra. O vermelho significa o VCC. E o laranja ou amarelo significa o pino de sinal. Então a única coisa que eu fiz foi isso aqui, ó. Para estender o cabo eu liguei nesse cabinho, que ligou por sua vez nesse outro, tá? Que é só um cabinho extensor. E aqui no Arduino, vou desconectar aqui para mostrar para vocês. No Arduino, a ligação é feita da seguinte forma. Se você olhar aqui nesses pinos azul e amarelo aqui, vocês vão ver que tem aqui um GND. Do lado de cá, exatamente oposto ao GND, eu tenho 5 volts. Tá? Em cima tem o 3.3, aí o motorzinho não vai funcionar direito com 3.3, tem que ir no 5. Então 5, GND. Isso para esse motor pequeno, tá, pessoal? O motor grande aí, veja qual que é a tensão de alimentação. Talvez você não possa conectar direto no Arduino. Você precisa de um driver, amplificador para ele.
Nesse caso desse motorzinho pequenininho que já vem nesses kits de Arduino, dá para ligar direto. Então GND, 5 volts. Como eu disse, o meu marrom é o GND, o meu vermelho é o VCC, então eu vou ligar os dois aqui. GND e VCC, que é 5 volts. E o controle, que no caso é o pino laranja ou amarelo, eu vou ligar no Z+, tá? Por que Z+? Porque o Z+, se você olhar o datasheet lá do Gerbo, a pinagem, o PWM do spindle é no pino 11. E esse pino 11, no caso do CNC Shield, ele é relativo a esse pino Z+, aqui, entendeu? Então esse pino Z+, vai ser o equivalente ao pino 11 do Arduino, que é o spindle variável que vai controlar o nosso servo. Beleza? Então acho que é isso. Qualquer dúvida, posta aí nos comentários. E até a próxima. Um abraço.